pessoal, todo mundo que está acompanhando a gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a um episódio muito especial do No Quintal da Nossa Casa, o podcast do Instituto Nossa Casa, e é um episódio muito bacana da gente conversar e realizar, porque a gente vai levar a nossa discussão de hoje para uma plataforma mundial. A ideia é que a gente vai trocar com os nossos convidados, nosso convidado e a nossa convidada, vai fazer parte de um palco de debate muito amplo que acontece em vários países, e ele é promovido pela IAACD, que numa tradução livre é uma Academia Internacional para o Desenvolvimento de Pesquisa e Bem-Estar de pessoas que têm uma deficiência congênita, crianças com deficiências. Então, o que a gente vai discutir aqui faz parte desse cenário maior e muitos países estão conversando sobre o que a gente vai conversar. E a temática que essa aliança trouxe para nós é uma temática que vai na direção da ideia de famílias, quem cuida delas. E quando a gente recebeu essa temática, a gente começou a olhar para ela de uma perspectiva diferente, e a gente, inclusive, adotou o título desse episódio aqui como se fosse Quem Cuida de Quem Cuida. E o próprio nome já induz para nós um debate diferente sobre isso. Quando a gente fala sobre cuidado, a gente está falando, afinal de contas, sobre o quê? Quais são os pilares desse cuidado todo amplo, que não só a pessoa com deficiência precisa, mas a rede de apoio, as pessoas envolvidas ou todo mundo de uma maneira um pouco mais global. Então, para conversar sobre essa ideia, sobre os pilares do cuidado, eu estou aqui hoje com dois convidados, um convidado e uma convidada muito especiais. Vou começar aqui pela ordem alfabética. Eu estou com o Dr. Alisson Eckhart, que é um psiquiatra. Eu vou dar tempo para vocês se apresentarem também. E a Carol Rezende, que é uma educadora. Os dois atuam na área da inclusão e pesquisam a área da inclusão. Eu também pesquiso um pouquinho. Então, a gente tem uma mesa, além de ser uma mesa mundial, é uma mesa composta por quem vive a deficiência também, né? Eu e vocês também, de maneiras diferentes. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vai ser um bate-papo bastante interessante. Eu estou com muitas coisas aqui para perguntar para vocês. E antes da gente começar, então, eu vou abrir o microfone, começando pela ordem alfabética aqui, para o Dr. Alisson. Você, então, atua na área da saúde mental. Fala um pouquinho dessa tua atuação e você tem uma vivência pessoal também, né, na área da inclusão. Isso. Eu, primeiramente, queria agradecer a nossa casa, né, pelo convite para falar sobre esse tema aí de importância ímpar. Como você disse, eu atuo nessa área, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, então eu vejo bastante pacientes com essa temática, né, de inclusão, pacientes com deficiência, e a gente vê inúmeros casos de pacientes que passam por isso, e não só eles, mas eu tenho oportunidade também de ver os pais desses pacientes, né? Então, isso dá um plus assim, na minha prática. E, além disso, eu sou pai de uma criança que tem uma síndrome genética rara e que traz bastante desafio no dia a dia, né? Então, como pai, como profissional, eu tenho essas duas vivências, assim. Legal, muito bom. E aí, Carol? Você na área da educação e agora na área da pesquisa também se atua num pilar muito importante dentro desse escopo todo que a gente comentou. Sim. Bom, obrigada pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui também e um privilégio, né? Sempre participar desses eventos, e essa é uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito rica, muito especial. E eu, como você falou, as nossas vivências são diferentes, né? Uhum. Eu tenho essa vivência como mãe de uma criança com deficiência desde 2015. Mas eu já estava na área da educação e me interessava pela educação inclusiva. Eu já tinha uma formação em psicopedagogia, mestrado na área da educação. Quando o Samuelzinho chegou, eu me interessei de uma maneira mais focada, né, na área da inclusão. E hoje eu estou também aí na área da pesquisa, como você mencionou.
E vai ser um prazer participar dessa conversa Legal. por aqui. E aí, como eu trouxe essa ampliação, né, do sentido da nossa conversa, eu queria começar o nosso diálogo perguntando para vocês o que vocês entendem como cuidado. Começando aqui pelo Dr. Alisson, o que é cuidado para você na sua perspectiva? Cuidado eu acho que tem várias perspectivas aí que essa palavra pode englobar, principalmente nessa questão do cuidado com uma pessoa com deficiência e no cuidado com quem cuida, né? Mas, se fosse resumir, eu diria que cuidado é presença, e presença com ação, porque não adianta só estar presente, né? Mas eu acho que é estar presente e poder agir e atuar em função dessa pessoa, dessa pessoa que você está cuidando, né? Acho que eu diria que é isso, uma presença empática e com ação. Muito bom. Carol, e aí, o que é cuidado para você? Essa presença, né, como o Dr. Alisson falou, muitas vezes na vida de uma pessoa vulnerável, então ela depende de alguém e ela acaba se tornando vulnerável por isso, né, por ser um pouco mais dependente de cuidado, seja para higiene pessoal, seja para alimentação, né, seja para segurança pessoal, e é impossível não dissociar a mulher deste papel, né? Porque a maior parte do cuidado é exercido por mulheres. Mulheres cuidam dos filhos com deficiência, muitas vezes ao longo da vida inteira, cuidam dos pais quando eles adoecem, cuidam dos pais quando eles adquirem uma deficiência, cuidam dos seus companheiros, cuidam de irmãos. Então, seja na cultura oriental como na cultura ocidental, a mulher ainda é a principal protagonista, né, nesse papel do cuidado, que muitas vezes é desvalorizado, invisibilizado, não remunerado, né? E que torna ela vulnerável também, porque ela abre mão, né, de outros papéis para exercer esse papel que muitas vezes é desgastante, né, que leva a uma deterioração da saúde dela. Então, ela acaba se tornando vulnerável também ao cuidar de uma pessoa vulnerável. Olha só, doutor Alisson, a Carol já trouxe um pilar importante nessa discussão, que é um papel fundamental na área do cuidado. Aí a gente vai falar um pouco do porquê que ele socialmente é endereçado para esse grupo de pessoas, né? Mas só de ouvir a Carol falar, a gente já tem a clareza de que é bastante coisa. É algo que impacta muito a vida de alguém e a vida de alguém. Então, não tem como a gente não endereçar ou não enveredar para a área da saúde mental no primeiro momento. É até uma temática que todo mundo associa ao cuidado, mas a gente está falando de uma maneira mais ampla. Mas na perspectiva da saúde mental e na tua prática, quando você liga esses pontos, o que você percebe desse universo? O cuidado com a saúde mental e o cuidado desse universo todo. A saúde mental, especificamente falando no cuidados de quem cuida, é um ponto fundamental, assim, né? Porque hoje a gente sabe que tem vários estudos que mostram que o estresse do cuidador, a sobrecarga dos cuidados que o cuidador tem, né, de várias esferas, tanto financeira, quanto social, quanto doméstica mesmo, quanto própria questão pessoal, de conflitos internos, isso aí impacta diretamente nos cuidados da criança, né? Então, já se tem estudos que mostram que um cuidador com questões de saúde mental, o filho às vezes vai ter comportamentos mais disruptivos, vai aderir menos às terapias, então isso é bem estudado hoje em dia, é um tema já sabido, sim, bem embasado já. E é interessante que esse papel que a gente está começando a desenhar agora, ele pode ser compartilhado também, né, Carol? Algo que tem uma pessoa que, de repente, centraliza essa função, entre aspas, e, ao mesmo tempo, ela tem uma rede de apoio no entorno dela, outras pessoas que podem
também atuar, ter essa presença que o Dr. Alisson comentou no começo. E você falou ali, pincelou a adesão à terapia. E essa é uma temática super importante também, né? Como que, na tua opinião, Carol, essa rede de apoio consegue engajar ou não engajar o desenvolvimento da criança na adesão nas terapias, em um desses pilares, né? Do cuidado para ela mesma? Que impacto que você percebe? Já pegando o gancho com a minha tese de doutorado, eu estudei a adaptação parental à deficiência e eu me interessei justamente pela importância do cuidador principal, que geralmente é a mãe, né? Então, a minha amostra incluiu somente mães de crianças com deficiência. Então, a importância do desenvolvimento delas no desenvolvimento da criança, porque o modelo de reabilitação ainda é um modelo muito centrado na criança, e a gente está tentando se afastar desse modelo e entendendo a importância da família. Por isso vem a questão da terapia centrada na família, né? E quem está por detrás dessa criança, porque não tem como a gente dissociar nenhuma criança do contexto dela. E por que seria diferente com a criança com deficiência, né? Então, como o doutor falou, o estado mental desse cuidador principal, que geralmente é a mãe, vai ter um efeito direto na criança. Porque se essa mãe não estiver bem, como é que essa criança vai estar bem? Né? Vai ser muito mais difícil. Então, por isso que a gente precisa entender que quando eu cuido de quem cuida, eu estou cuidando... se eu cuido da mãe que cuida dessa criança, eu estou cuidando dessa criança também. Se eu cuido do genitor, né, do pai, se ele for presente, porque infelizmente a gente sabe que em muitos casos de crianças com deficiência o pai é ausente, eu estou cuidando também dessa mãe que cuida dessa criança. Então, é uma coisa muito orgânica, né? Você afeta todos, assim, num efeito dominó, de uma maneira positiva, né? Doutor Alisson, a Carol está falando de rede de apoio e o cuidado que a rede de apoio pode trazer para quem está à frente, né, dessa empreitada, digamos assim. Como que você percebe isso? Como que a rede de apoio cuida também do todo, de toda essa família ou de todo esse núcleo? Eu acho que a rede de apoio é fundamental, assim, sabe? Eu vou dar até um exemplo pessoal. Eu morava em São Paulo e lá era só eu, a minha esposa e o meu filho. E aí a gente tinha que se desdobrar para dormir, porque ele não dorme muito bem. Então, a questão da privação de sono era uma coisa muito pesada, assim, tanto para mim, para ela. A questão de levar nas terapias e conciliar isso com o trabalho dela, com os meus horários. Os cuidados em casa, de tentar fazer né? Porque a terapia não se restringe só na terapia, ela vai para casa também. Então, tentar fazer alguma coisa em casa. E aí sobrecarregava muito a gente. E a questão também, ele tem uma epilepsia de difícil controle, então tem uma questão de dieta também, de cetogênica, que entra nessa questão de cuidados. E aí a gente mudou para cá, porque é a cidade onde os pais dela estão. E aí eles estão com a gente frequentemente e apoia nesses cuidados. Então, se permitiu que a gente tivesse tempo até para fazer as nossas coisas e ter mais tempo também para estar com ele de uma forma mais saudável. E, recentemente, aconteceu uma coisa interessante, que as amigas da minha esposa se propuseram de juntar um grupinho e, a determinado tempo, elas vão lá para ficar com o meu filho, para ela poder fazer algumas coisas para ela também, sabe? Então, isso também foi uma experiência bem legal, que, inclusive, domingo, foi uma amiga dela, ficou com o meu filho, e ela conseguiu participar da rede social das amigas, porque, às vezes, ela fica muito presa nos cuidados dele, não tem essa questão social, e elas ajudam no cuidado do meu filho também. É legal, Carol, como que a gente já percebe que a gente já está usando a palavra cuidado em outras esferas e até em outros sentidos que todo mundo imagina. Não necessariamente eu estou falando do cuidado por uma equipe médica ou por uma equipe de reabilitação. O doutor Alisson trouxe um exemplo muito concreto e de socialização. O tempo que eles têm por conta da rede de apoio para fazer outras coisas ou para cuidar da vida social deles mesmos, são uma coisa que nunca pode ser negligenciada. Você tem alguma vivência nesse sentido também? Sim.
inicialmente, eu tinha muita dificuldade de confiar os cuidados do Samuel a outra pessoa que não fosse o pai dele, né? A gente não está mais junto, inclusive isso tem a ver com a pauta, porque o índice de divórcios é maior entre casais que têm filhos com deficiência, pela questão do estresse, a sobrecarga, né? Acaba trazendo alguns conflitos, e é importante ressaltar que a criança não tem nenhuma culpa no cartório, né? Mas o contexto assim, acaba favorecendo isso. Mas eu tinha muita dificuldade de confiar. E a minha sogra, né, a vovó de Samuel, ela estava sempre disposta a ajudar, então eu fui confiando a ela os cuidados. Mas entre eu ter a minha sogra ajudando e contratar alguém, porque eu já tinha condições de contratar alguém. Tem muitas mães que não têm condições, mas gostariam de ter. E eu já tinha condições de contratar alguém e eu estava protelando. Aí, então, eu me vi numa situação que eu meio que fui empurrada, assim, penhasco abaixo, que o vovô faleceu de Covid, né, o meu sogro, e ele era muito importante nessa rede de cuidado, porque ele levava o Samuel para as terapias, e o Samuel ficava com a minha sogra enquanto eu trabalhava, mas ela também teve Covid, precisou se recuperar, e o médico falou para ela que ela precisava de um tempo. Eu falei, agora eu tenho que contratar essa cuidadora. E foi assim, na base das indicações, até que eu cheguei à cuidadora de Samuel, e a presença da Raimunda foi um divisor de águas na minha vida. Porque você ter alguém ali, ter uma rede de apoio paga, né, enquanto você se ausenta para as suas atividades, para o seu trabalho, para os seus estudos, ou mesmo que seja para ir para a academia, eu vejo que isso realmente faz toda a diferença na vida da mãe. E eu confirmei com a minha pesquisa, com a literatura, né, que já tem trazido essa questão. E isso é de uma importância tão grande que eu acho que a gente ainda fala pouco sobre isso, Rafa. Sobre como a pessoa que está cuidando ali daquela criança precisa colocar a máscara de oxigênio nela primeiro, antes de ajudar. Né, como a analogia da máscara de oxigênio no avião, antes de você ajudar qualquer pessoa, você tem que se ajudar antes, né? Você tem que estar bem. Porque senão o guerreiro tomba no meio da batalha, né? A guerreira, que a gente não quer esse pedestal de guerreira, mas acaba sendo colocada nesse lugar, né? E também a gente pode entrar um pouco nessa questão aí, né? Eu vou continuar com você, porque de uma maneira até natural, assim, a gente falou um pouco do indivíduo, aí a gente está agora falando um pouco da família, e eu quero puxar a Carol para olhar um pouco mais para fora da casa dessas pessoas. Quando a gente olha agora a cidade como assistência, políticas governamentais ou ausência delas. Por exemplo, se eu estou num lugar que não favorece a minha acessibilidade e, consequentemente, o meu acesso a serviços de saúde, não tenho ônibus, não tenho táxi, eu não tenho como chegar, não tenho como ir e vir, etc. e tal. Como que isso impacta essa dinâmica? Porque agora a gente está olhando para a ideia de cuidado não na nossa responsabilidade, mas uma responsabilidade compartilhada com o governo ou com a sociedade como um todo. O que vocês percebem sobre isso, começando com a Carol? Como que é isso para vocês? Você está familiarizado com a expressão fadiga de acesso? De um dos estudos da área da deficiência, quando você vai a um lugar que você tem dificuldade de acesso, isso gera um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço emocional, né? Que esse termo foi cunhado como fadiga de acesso. E até no Brasil, eu acredito que foi a Mariana Rosa que trouxe, né? À tona esse termo. Às vezes, não dá vontade de sair de casa, porque você pensa assim, eu vou sair de casa para passar perrengue? Para quê? Melhor ficar em casa, né? E às vezes, não é você ir num lugar distante. Poxa, a gente mora numa cidade que é uma cidade grande, é uma metrópole, né? Do ponto de vista, assim, de tudo que tem, do tamanho. E, às vezes, você vai na padaria e não tem uma rampa. A padaria ali do meu bairro foi reformada e não tinha rampa, por exemplo. E eu pensando, gente, é uma coisa tão básica, como é que falta uma rampa? E a gente está falando de uma acessibilidade arquitetônica que é simples de se fazer. Né? A gente não está entrando no mérito da questão da acessibilidade urbanística, a acessibilidade na comunicação, na informação, ou atitudinal. Né?
E cada vez que a gente ia nessa padaria, depois da reforma, tinha que alguém lá dentro ver que a gente chegou, trazer uma rampa móvel para a gente entrar. E eu falei, gente, isso não está certo, de acordo com as regras da BNT. Eu ainda sou mãe de uma criança cadeirante. E quando chega uma pessoa cadeirante aqui, estaciona na vaga que vocês fizeram, mas ele não tem como entrar porque tem uma rampa, um degrau de 30 centímetros. E é interessante, uma coisa tão básica. Esse exemplo da padaria é tão legal porque é básico. É eu querer tomar um café na padaria e não posso. Que impacta também o meu bem-estar, impacta também a minha participação social, impede o meu ir e vir. E aí, na sua experiência, doutor Alisson, você comentou que você atende crianças e pais também, né? O pessoal chega a comentar esse tipo de coisa? Isso é trazido para você? Como que você percebe? Sim, isso aparece com frequência, porque eu atendo vários públicos, né? E um desses públicos são públicos mais vulneráveis do SUS, né? E é alto o número de consultas porque não conseguiu transporte, Olha só. ou porque não conseguiu acesso à medicação, né? O paciente chega, tomou a medicação, não consegui, estava em falta. E isso a gente está falando de grandes centros, né? Agora, um país continental como o Brasil, você imagina isso na área rural, por exemplo, né? Um pai com filho com paralisia cerebral numa área rural. Né, onde ele vai levar o filho para fazer uma terapia, né? Onde ele vai levar o filho para passar com um médico, e isso é mundialmente, né? Por exemplo, tem vários estudos em países da África que mostram isso, países do leste asiático lá, e além dessa questão de acesso à saúde, acesso a equipamentos também, né? Que a gente sabe, isso é um outro mundo que eu nem tinha noção, que eu fui ter depois com o Noah. São equipamentos caríssimos, né? E como que um pai ou uma mãe que não tem dinheiro, às vezes, nem para se alimentar, né, na situação social do Brasil, vai conseguir uma cadeira ergonômica, ou vai conseguir um andador, ou vai conseguir, né? Então, além dessa questão de acesso à saúde, tem políticas públicas que também não existem, né, de desconto em alguns equipamentos, ou até doação pelo governo, sabe? Então, isso eu acho que impacta diretamente no tratamento e no prognóstico das crianças, né? Esse pilar de ausência de política pública, eu particularmente acho ele muito interessante. Porque, em teoria, parece distante, né? É aquilo que a gente está falando desde o começo, é uma temática que, no meu viés inconsciente, me dá a impressão que é só cuidar de quem cuida diretamente do ponto de vista de atendimento psicológico, que é super importante. Mas a gente está começando a trazer uma pauta que tem um impacto indireto e, às vezes, direto muito forte, até uma desmotivação para a reabilitação, ou vou ampliar um pouco mais, desmotivação para a qualidade de vida, é o que a Carol falou. Para que eu vou pensar em sair de casa, se eu não vou nem conseguir, se eu vou enfrentar preconceito, se vão me olhar com cara torta e eu não consigo nem tomar um café na padaria? Então, é interessante perceber que a ausência de política ou de financiamento para acesso a equipamento e tal vai ter um impacto direto e até a longo prazo, a ausência de sustentabilidade, né, desse funcionamento da rede de apoio. Vocês querem comentar mais algum ponto em relação a isso? Porque é uma jornada de longo prazo, não é algo que dura 1 ano, 2 anos, é algo que dura muito tempo. E eu ainda vou além, eu ainda diria que é algo que é dentro das possibilidades daquela pessoa e daquela família, é algo que é transmitido para a pessoa com deficiência. Em algum momento a pessoa com deficiência vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto. E é legal ela ter condições, dentro de um cenário, de ter um mínimo de autonomia dentro das possibilidades que ela tem. Mas e se eu não tenho assistência nenhuma para isso? E aí? Eu acho importante a gente ressaltar, Rafa, que o Brasil tem muitas leis na área da inclusão, mas muitas leis que não são cumpridas, né? Então, a gente tem uma falta de políticas públicas ainda, temos, mas a gente ainda tem que fiscalizar o cumprimento de várias leis
que não estão sendo cumpridas. E como a gente falou sobre a tecnologia, né, aí entrando na questão da tecnologia assistiva, que é primordial para a vida da pessoa com deficiência, né, para a participação da pessoa com deficiência, tem algumas questões. Vamos citar um exemplo: a comunicação alternativa, por exemplo. Você quer um dispositivo de comunicação alternativa, você tem que ir atrás e de financiar, e é tudo muito caro, aí ir atrás de uma liminar para você ter acesso a um recurso de alta tecnologia, por exemplo, né? O leitor de retina para o Samuel, por exemplo, que eu tirei do meu bolso, comprei, e custa caro essas coisas, mas a maioria das famílias não vai ter condições. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem acesso a um recurso de comunicação alternativa pelo seu convênio. Então, o dispositivo, o software, o leitor de retina, o suporte para cadeira, tudo isso vai ser via convênio. E não é seu, é do convênio. Então, se você precisa de uma manutenção naquele dispositivo, o convênio oferece. Porque a tecnologia ela tem as suas falhas, né? Mas você não pode ficar sem. Então, você vê, a gente ainda tem muitos desses entraves, que aqui você arca com esse custo, ou você entra com uma liminar, nem sempre é fácil de conseguir. Aí, se tiver algum problema e não estiver funcionando, você precisa de uma manutenção, você fica sem. E aí, a criança fica sem voz, né? Daí usa a baixa tecnologia nesse período. Sim, mas se ela está acostumada com a alta tecnologia, aquele ali é o ideal, né? Então, são muitas questões ainda que... se você for ver na lei, a gente tem respaldo para ter isso, porque não faz parte da qualidade de vida da pessoa, não é acessibilidade comunicativa, não está lá na LBI mesmo? Então, por que ainda na prática não acontece? Isso é um abismo que a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando, porque a legislação é realmente robusta, né? E por que a prática... Nossa, é um assunto que vai longe. E você já trouxe um outro pilar que a gente também considera importante, até um passo atrás, que é o acesso ou não acesso, o conhecimento ou não conhecimento. Da família entender que isso é um direito, saber como procurar, saber onde procurar. E aí, já que a Carol trouxe esse ponto, queria voltar aqui com o Dr. Alisson e entender como que isso consolida um pilar de postura do ponto de vista clínico e de atendimento. O acesso à informação ou a falta dele também é discutido de vez em quando no teu consultório? Como que isso faz o bem para essas pessoas? Você ter acesso à informação sobre questões de saúde, questões de legislação dessas relacionadas à deficiência é fundamental, assim, né? E a falta de acesso à informação impacta diretamente, né? Tanto na questão dos cuidados diretos com a criança, então, às vezes, de como dar o remédio, de efeitos colaterais do remédio. Às vezes você vai passar uma medicação, tem um efeito colateral esperado, aí, se a família não tiver informação que aquilo pode acontecer, suspende a medicação. Desde de acesso à informação de direitos básicos, né? De garantias de direitos na legislação, de benefícios, porque às vezes a paciente, o cuidador dos pacientes, eles não conseguem trabalhar, né? Eles têm que ficar ali uma dedicação praticamente exclusiva, e a renda vem de onde? Né? Então, várias vezes eu já encaminhei pacientes para o serviço social para poder garantir esses direitos, né? Para poder dar continuidade ao tratamento, dar continuidade e sequência aos cuidados. Então, isso é frequente. Ouvindo o Dr. Alisson falar, me deu uma impressão, que queria ouvir a Carol comentar. Conhecer os próprios direitos é um caminho de empoderamento até da própria pessoa com deficiência. Eu estou começando a olhar para ela como um indivíduo consciente e com possibilidade de fazer escolhas num determinado ponto da vida dele ou dela. E direitos pode embasar essa busca, né? Pode me dar consciência do que eu quero para mim. E aí, vocês pensam sobre isso na prática de vocês? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta para duas pessoas que têm vivência, mas que as crianças ainda são crianças. Vocês pensam nisso que eu acabei de falar? Do direito para eles, deles com eles, independente da rede de apoio.
Como que é isso para vocês? Começando pela Carol. A gente tenta não pensar muito. Parece que deu uma impressão de que a pergunta também tem a ver com o futuro. Mas vocês pensam sobre isso? Tem alguma esperança de uma legislação ou algum receio de futuro? Porque foi o que eu acabei de falar. Eu entendo que a pessoa com deficiência é um ser que tem o direito de fazer escolhas e tem o direito de ter direitos. E aí, a partir do momento que ela tem consciência dos próprios direitos, ela pode fazer outras escolhas. E aí, foi o que eu perguntei, vocês pensam sobre isso de vez em quando? Ou alguém comenta no consultório? Ou você já percebeu isso na sua prática? É um desafio ainda falar sobre isso? Como que é isso? Até pegando uma questão que tem na minha tese de doutorado, né? O quanto que a criança precisa de cuidados está diretamente relacionado. É um dos fatores, não é que está diretamente relacionado, é um dos fatores preditores do bem-estar da família, dos cuidadores principais. E eu acredito que é o seu caso e é o meu caso, que os nossos filhos precisam de cuidados constantes. Então, existe uma diferença também em relação ao Samuel e você, por exemplo, que foi ganhando autonomia, né? Você andava, né? Você optou pela cadeira de rodas, por exemplo, com 12 anos, não foi isso, Rafa? Eu tenho uma mobilidade para andador e muleta, por exemplo. Sim. Mas, no meu caso, a cadeira de rodas me dá mais possibilidades. Sim. Velocidade e tal. Então, eu posso usar o andador, eu posso usar a muleta, mas eu prefiro usar a cadeira porque ela me dá mais autonomia. Sim. Hoje, para o Samuel, isso não é uma opção. Até poderia ser com a questão da terapia gênica. Mas não que isso vá impedi-lo de participar. Né? Mas o Samuel, o que eu sempre foquei mais foi a questão da comunicação. Porque eu entendi logo que, se ele se fizer ser entendido, a qualidade de vida dele aumenta. Ele vai poder participar mais dos lugares onde ele estiver, né? Seja na escola, seja num evento social. Então, hoje, para mim, a minha grande esperança, pensando em questão de políticas públicas, de direitos e tal, é a área da comunicação do Samuel, que eu tenho certeza que ele tem potencial para chegar muito além do que ele chegou. Ele forma algumas palavras, ele se expressa no nível de compreensão dele, né, com a comunicação que está disponível para ele, com os recursos de comunicação que estão disponíveis para ele, mas ele tem condições de ir muito além. Eu tenho certeza, como mãe, que eu mesma, ou a família, às vezes até subestima a capacidade dele. E eu estou sempre trazendo essa conscientização, acho que dá para perceber até pelo que eu posto, né? De que a criança, ela entende muito mais do que ela consegue expressar. Né? E não é porque ela não está falando que ela não entendeu e que ela não gostaria de falar algo além daquilo que ela consegue expressar com os recursos de comunicação dela, ou seja por meio das formas próprias de comunicação dela, né? A piscadinha do olho, o pé que balança, né? Muitas crianças falam não com a cabeça, né? Meneando a cabeça, o sim com o pé que sobe. Então, ela tem o corpo para se expressar, e ela usa muito isso quando falta uma comunicação alternativa, né? Legal. Ou mesmo porque ela gosta mesmo, ela quer usar o corpo dela para se expressar, ou as vocalizações, né? As expressões faciais. Então, só para fechar essa resposta, eu acho que é isso, Rafa. Hoje eu penso muito nessa questão, pensando em relação ao Samuel, que se a gente avançar mais aí na questão da comunicação alternativa com ele, as possibilidades para a vida dele vão ser assim, vão aumentar exponencialmente. E as suas reflexões, doutor? De consultório ou de você mesmo? Então, eu penso muito parecido com ela, assim, no sentido de que as deficiências, a paralisia cerebral, de uma forma geral, elas têm uma questão dimensional muito grande. Então, você tem casos desde muito leves, que o paciente consegue ter uma independência, uma autonomia quase que global, até casos que precisam de cuidados 24 horas, né? Com cuidador ali do lado, toda hora e tal. Então, para responder isso, precisa saber
de quem que a gente está falando. Sim, né? sim. Então, esses pacientes que conseguem ter essa autonomia, isso é um tema que eu sempre procuro explorar nas consultas e durante os atendimentos, dele poder se autogerir, né? É uma coisa que a gente... E aí vai vários níveis, desde conseguir pegar um ônibus, desde conseguir ir no mercado fazer uma compra, ou até só cuidados, desde conseguir ir no banheiro sozinho, ou conseguir preparar a própria comida, né? E quando chega esses pacientes que eles não têm muita autonomia, que eles dependem de tudo isso, a preocupação dos pais é o que eu vou fazer quando eu morrer, né? Quando eu não estiver mais aqui, como que ele vai ficar, para onde ele vai estar? Então, isso é uma dúvida constante nas consultas desses pacientes mais graves, vamos dizer assim. E essa provocação que eu fiz, ela vai nesse sentido também. Eu adorei o que você pontuou agora desse leque, né? Tão grande de possibilidades e possibilidades, de características e características. Para mim, o que é importante é a gente conseguir entender que faz parte da sociedade como um todo, entender e acolher aquele indivíduo como um indivíduo, se expressando como pode e compreendendo os direitos que ele tem, que ela tem, também como pode. Eu acho que isso que é fundamental. É uma pessoa que está ali. E esse finalzinho que você trouxe é um tema tão delicado e tão presente que já traz um outro pilar aqui da nossa discussão, que é essa sobrecarga. A sobrecarga de quem está muito próximo dessa dinâmica, e a gente já falou também de tantas outras dinâmicas que acabam trazendo essa sobrecarga. Então, eu queria algo que a gente só pincelou, mas explorou pouco. Como que vocês percebem que a rede de apoio um pouco mais ampla pode contribuir para a diminuição dessa sobrecarga, não necessariamente atuando diretamente no cuidado, digamos assim, sim ou não? Mas como que é importante esse compartilhamento e essa busca por apoio? O que vocês percebem como boas práticas nesse cenário de aliviar essa sobrecarga? Até pela experiência de vocês. Aquele Friendship Circle, já ouviu falar? É um projeto... Eu indico para os pacientes. Você gostaria de falar sobre? Porque eu conheço mais assim por cima, mas é uma proposta de trazer mais sociabilização para as pessoas com deficiência e também de dar essa trégua para os cuidadores, mas então, acaba abarcando vários benefícios, né? O Friendship Circle, eu não sei se ele é uma ONG, alguma coisa, mas eu acho que é internacional, inclusive. A proposta é treinar voluntários, crianças e adolescentes, para ser amigo de uma criança com deficiência. Né? Então, você treina, por exemplo, a criança tem 10 anos, você treina voluntários mais ou menos da mesma idade, e aí esse voluntário visita essa criança, porque essas crianças são muito sozinhas, né? Às vezes são excluídas, não têm amigos, então a proposta é deles ter um amigo, sabe? Então eles visitam a casa, levam para fazer atividades quando possível. E tem os eventos também que eles se reúnem todos juntos. E aí tem vários eventos para socializar mesmo. Então eu sempre passo para os pacientes essa ONG. Muito bacana. E aí, você teve algum retorno de alguém que usou, frequentou, que é bacana e tal? Que eu não conhecia. Eu tive 2 feedbacks, assim, que gostaram bastante. Que falam, nossa, que legal, né? Ele foi, porque precisa de um processo. Você faz uma entrevista, vê se a família se qualifica e tal. E teve 2 que foram, que gostaram bastante. Eu achei muito bacana essa iniciativa. E falta mais disso, né? A gente teve uma outra iniciativa que eu conheci, agora não vou lembrar o nome, mas que fazia também esse papel de sociabilização, de inclusão das pessoas com deficiência, mas na área da culinária. Ensinava pessoas com deficiência intelectual a cozinharem. E até tem o Downlícia, sabe? Que ele faz as comidas, os doces e ganha com isso, ele tem a remuneração dele com isso, né? É muito bacana porque você traz tantos benefícios para aquela pessoa, né? Você está ensinando uma habilidade para ela, você está incluindo ela socialmente, está dando a possibilidade de ter uma renda,
está tirando um pouco o peso dos pais, dos cuidadores daquela pessoa, está mostrando para eles o que é possível, porque em muitos casos a própria família subestima, existe o capacitismo da família, né? E a eterna infantilização dos filhos com deficiência, muitas vezes que vem da própria família. Então, agora eu não vou lembrar, tem vários desses projetos, mas eu conheci um que eu não vou lembrar o nome agora. Você vê, a sociedade civil acaba trazendo muito disso, né? Dessas iniciativas, quando falta aquilo que é da coisa pública, né? Que era o que a gente estava falando antes. A atuação da sociedade civil organizada que entra, né, nessas frentes onde o Estado não está presente. Não, muito legal. Eu adorei esse nome que você falou, inclusive, o Daunlícia. O Daunlícia é o Gabriel. Perfil, né? Um perfil de um paciente de síndrome de Down. O Gabriel, eu esqueci o sobrenome dele. Sim, e ele faz as delícias lá dele, me chama Daunlícia. Muito bom. É muito bacana. E mostra para os outros pacientes também, serve de exemplo, né? Para os outros olharem e ver que eles também podem, né? E isso é uma das vantagens do Instagram, das redes sociais, né? Que você olha ali o que é possível, né? E isso traz esperança para outras famílias. Eu acho que isso é muito bacana. O que a gente está falando agora, já sem querer, virou uma saída para o nosso próximo pilar, que também é muito presente, muito comum, que é a solidão e o autoaprisionamento. A gente pincelou um pouco sobre isso no começo, a gente falou dessa dinâmica natural, dessa atenção constante, de repente eu não ter essa rede, e só tem eu, e eu preciso estar lá o tempo todo. E aí, o que vocês apontam, começando pelo Dr. Alisson aqui, até do ponto de vista de atendimento, de acolhimento, como que a gente pode falar sobre isso, reconhecer que isso existe, e quais maneiras a gente tem de se libertar um pouco disso que eu acabei de trazer, por mais, às vezes, necessário que seja? Como que você percebe? Eu acho que, muitas das vezes, essa questão... não diria aprisionamento, mas a questão da solidão, talvez, já começa com o nascimento do filho, ou logo nos primeiros meses. Porque sempre tem aquela idealização, né? Quando você vai ter um filho, de um filho perfeito, de um filho bonito, de um filho ativo. E aí, quando os pais veem isso, que não é como eles idealizaram, já começa a ter um sentimento, às vezes, de culpa muito grande. Onde foi que eu errei? Principalmente a mãe. O que eu fiz na minha gestação? Será que eu errei aonde? O que eu comi que eu não podia? Será que foi o remédio que eu tomei? Então, já começa esse processo de culpa, de culpabilização dos pais. E, às vezes, vem um luto, né? Um processo de isolamento mesmo. Você não quer falar com ninguém, você fica mais isolado, você fica mais pensativo, começa a vir insegurança. Mas como que vai ser daqui a uns anos? Será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Será que vai para a escola? E aí, com esse suporte da rede, e principalmente com informação, né? Tirar essa culpa que não existe, né? Dizer que é uma criança, é seu filho e está ali enfim, tem que ser tratado como qualquer outra criança. Mas, às vezes, no início, esse processo é difícil, né? E aí vem muito essa questão desse isolamento, e, às vezes, os pais se isolam e ficam nesse núcleo mais fechado, sabe? E aí, com informação, com terapia, com a rede mesmo de apoio, no início mais família, amigos, isso vai se desconstruindo, essa culpabilização, esse isolamento, sabe? Você me fez lembrar de uma vivência da minha família. Eu nasci nos anos 80, eu nasci em 82. E a minha mãe comentou comigo que um dos dispositivos que ela usou, que ajudou muito, era um grupo de mães do Sara Kubitschek, em Brasília. E naquela época, provavelmente não tinha um monte de recursos que a gente tem hoje. Por conta disso. Acho que por conta de identificação e de uma maneira bem simples e direta, desabafar, poder falar sobre isso, né? Poder ventilar esse assunto. Então, sim,
é fundamental. E aí, Carol? Eu lembrei de algumas falas de uma parte da minha amostra que foram mães de crianças com síndrome congênita pelo Zika vírus. E quando aconteceu a epidemia do Zika, elas foram bombardeadas, né, com a mídia, com a presença de pesquisadores do mundo inteiro para estudar as crianças, né, o vírus, o impacto do vírus nas crianças, os casos de microcefalia, síndrome congênita. E mais de uma das mães, na minha pesquisa, disseram assim, poxa, primeira vez que estão perguntando sobre mim. Ah, olha só. Sempre perguntaram sobre a minha criança, sobre o meu filho. Como é que foi, como é que aconteceu o desenvolvimento. E ninguém se interessou por nós. E isso foi muito impactante. Até esse trecho de fala entrou na minha tese, né? Porque é como se assim, gente, então não existe aquela mãe, né? Só importa a criança, como é que está. E muitas vezes a mãe está num estado de culpa. No caso das mães ali, das crianças com Zika vírus, é interessante que elas não têm essa culpa, elas culpabilizam o poder público que falhou no controle da epidemia. Elas têm essa compreensão de que foi uma falha do poder público, né, do Estado, assim, de forma geral. Inclusive, a gente tem aí a questão da indenização, que elas recebem uma pensão vitalícia que é diferente do BPC, porque o BPC não dá à mãe o direito de trabalhar fora. A pensão vitalícia, sim, porque a pensão vitalícia ela é uma forma de indenização, por onde o governo falhou aqui, o poder público falhou aqui, não controlou a epidemia e justamente os municípios mais precários foram os mais afetados, não só pelo Zika, mas chikungunya e etc. e tal. Então, essa pensão vitalícia entra como essa forma de indenização. E outra fala também que me marcou muito foi... uma mãe disse assim, a casa pode estar cheia, mas eu estou sozinha no cuidado do meu filho. Quer dizer, só eu sei cuidar, porque as pessoas ou não se interessam, ou têm medo, ou... Enfim, por N motivos, mesmo que a casa esteja cheia, ela ainda está isolada no cuidado e sobrecarregada naquele cuidado. Né? Não tem com quem compartilhar, né? Porque existe também uma diferença cultural, assim, né, da Bahia, aquela ideia de que a mãe é a responsável pela criança, então existiu ali também uma diferença, porque eu comparei duas amostras, mães de crianças com paralisia cerebral e mães de crianças com a síndrome congênita pelo Zika vírus. E os genitores, os pais das crianças com paralisia cerebral, ajudam mais. O termo certo não é ajuda, né? Participam mais como pais, são pais mais do que esses das crianças com Zika vírus. Aí já dá mais dá 3 episódios. Tá falando só sobre isso. Por que é assim? É doido. E aí agora eu quero puxar vocês de volta aqui para os nossos finalmente. E eu vou passar um desafio para vocês. A gente tentou... criar uma pintura mais completa. A gente falou de várias coisas. A gente falou sobre o sentido clássico da palavra cuidado. A gente falou do cuidado para com a pessoa com deficiência, o cuidado para com a pessoa que tem esse cuidado, cuidado da rede, etc. e tal, mas a gente falou muito sobre acolhimento. Acolhimento dentro de casa, acolhimento pela rede de apoio, acolhimento pelo Estado, acolhimento pela política pública e tal. Ainda nesse exercício de tentar vislumbrar o futuro, ou fazer um desejo para o futuro, até pegando carona naquilo que a gente falou de direitos, quando vocês olham essa pintura toda, assim, o que vocês percebem? Vocês percebem que a gente está indo em alguma direção? Quais são ainda os principais desafios de agora para depois? O que vocês querem? A Carol falou bastante sobre isso, de acesso à comunicação e tal, mas quando a gente olha essa pintura, que cara que ela tem para vocês? Posso só começar? Tem uma outra questão que também está na LBI, como a gente disse, a legislação é robusta, né? Que é o acesso ao atendimento psicológico do cuidador. E o quanto que a gente vê isso na prática? As mães da pesquisa, as que não podem pagar, não conseguem acessar. Né? E, inclusive, uma delas relata o sentimento de culpa por tirar o dinheiro da pensão do filho para poder pagar um atendimento psicológico online
por um link lá que ela conseguiu, e é um preço acessível para ela, né? Que o pessoal pratica um preço mais acessível, né? Atendimento social, que eles chamam. E ela sente culpa por isso. Para você ver como que a gente ainda dissocia o cuidado com a criança e o cuidado com a mãe. Porque ela disse, eu nem poderia estar tirando desse dinheiro dele, né? Que ela entende que aquele dinheiro é para a medicação dele, para as fraldas, para a alimentação do filho dela. Mas ela estava em depressão, com crise de ansiedade durante a pandemia, teve uma infecção urinária, não conseguiu nem ir no médico, porque são horas para chegar até o médico, e não consegue ter ninguém para cuidar do filho nesse tempo. Então, você vê, no papel a gente tem algo muito bonito ali, que é a garantia do atendimento psicológico para o cuidador, mas na prática a gente não vê isso. Aí já tem barreiras da própria pessoa, né? Essa interpretação que a Carol trouxe. É um recurso que faz parte de um cuidado amplo, inclusive do seu, né? Imaginando que ela está aqui na minha frente. E tem essa barreira de que eu não posso fazer isso porque o dinheiro não é meu, é para a criança, vai tudo direto para a criança. O que você percebe? Ou quando consegue acesso aí, não tem o profissional, né? Isso. Não tem o atendimento, falta... Teoricamente, ela deveria receber pelo SUS esse atendimento, né? E a pessoa deveria ir na casa dela, mas, não é isso? Mas tem falta de profissional, ou rotatividade. Então, você imagina você fazer uma terapia cada mês com um diferente. Sim, não tem um vínculo terapêutico. Não tem um vínculo, cada vez é uma entrevista nova. Então, é complexo as dificuldades, né? E o que a gente pode fazer? Mas eu acho que nesse cenário que você falou, olhando de uma forma ampla, de acolhimento, que você citou, eu acho que enquanto essas políticas públicas caminham, que eu acho que estão caminhando aos poucos, né? Mas eu consigo ver um avanço progressivo, apesar de muito lento, é estimular o autoacolhimento, né? Da pessoa entender também que ela não precisa ser uma super-herói, né? Não precisa... Ela se permitir a ser cuidada, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso vem com informação, né? Com acolhimento dos outros, né? Com família, com amigos, né? Com condições acessíveis. Várias nuances que, somadas, vão permitir isso. Carol. Entender que esse pedestal de especial, de guerreira, não ajuda ela, né? Porque quando ela estiver cansada, se ela aceitou esse título, ela também não pode reclamar, né? É que nem aquele meme da mãozinha para fora, assim, na piscina. Vai lá, guerreira, né? E dá o tapinha e a mãe afunda ainda mais, né? Porque é isso, quando você coloca no pedestal, você se isenta de prestar o cuidado que ela precisa, prestar esse acolhimento que ela precisa. Você isenta o genitor, você isenta a rede de apoio, isenta o Estado, porque se ela é guerreira e dá conta de tudo, então ela não precisa de ninguém. Aí entra também uma questão do capacitismo, né? De entender como uma missão divina, e não tem nada disso. Respeito quem pensa que é uma missão divina, mas, de qualquer forma, sendo missão divina ou não, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de apoio. E sobre o autocuidado, às vezes, soa como mais um peso para aquela mãe, né? Você está lembrando do autocuidado? E ela pensa, poxa, eu estou me esforçando para sobreviver. E aí vem me falar de autocuidado. E fala de autocuidado, a pessoa pensa você está indo no salão fazer as unhas, cuidado com ele, indo na academia. E o autocuidado, às vezes, é uma coisa simples, como se afastar de pessoas que não estão contribuindo muito na sua vida. Uma noite de sono. Ou dormir uma noite né? Uma noite de sono, tomar um cafezinho ali sem culpa com uma amiga, vem alguém, assume a criança, se tiver essa possibilidade, e ter essas pausas para esse respiro. Né? Achei bacana que ele falou, enquanto existe essa falha, essa lacuna, a gente tem que encorajar esse autocuidado, sem também romantizar o autocuidado como a solução definitiva. Né? Porque você falar de autocuidado para alguém que está no meio de um furacão, é como você falar para alguém abrir um guarda-chuva ali no meio daquele furacão. Né? É complexo, é bem complexo, não tem uma resposta direta, muito menos certa ou errada. Cada família tem uma vivência diferente, cada pessoa é diferente da outra, e vocês tornaram esse debate muito interessante, muito rico, contribuíram muito para
contribuíram para a contribuição brasileira nesse debate, que a gente está nesse palco mundial que eu comentei. A gente espera de coração que a academia acolha esse debate que a gente promoveu e que enriqueça essa perspectiva para outros países. Eu tenho muita curiosidade para entender como que é tudo isso que a gente discutiu num país, num continente diferente do nosso. É algo muito, muito intrigante, né, de pensar. Agradeço a vocês pelo tempo de vocês, foi sensacional conversar sobre isso. Você que está aí acompanhando o episódio, se você assistiu o episódio inteiro, muito obrigado. Se você não assistiu ele inteiro, assista ele inteiro. Ele está disponível no nosso canal do Instituto Nossa Casa e você pode se inscrever nele também. Muito obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.